Turma, vamos lá. Seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo eu quero falar sobre um dos problemas que mais quebra, o problema que mais quebra empresa, na minha opinião, e que poucas pessoas, poucos empreendedores, ainda mais nós brasileiros, que a gente, cara, eu vejo pouca gente falando sobre isso, e quando fala, geralmente é para uma realidade de grandes empresas, mas eu acredito que, cara, o pequeno empreendedor, o MEI, ou o Simples Nacional, o cara que fatura 1 milhão, 2 milhões por ano, 5, 6 milhões por ano, ele também tem que se preocupar. E ao não se preocupar com isso, é o que pode fazer ele quebrar, é o que pode fazer talvez ele não crescer o que ele poderia crescer, que é fluxo de caixa. Vamos lá. O que é fluxo de caixa? Turma, a primeira coisa que a gente precisa entender é que vender é diferente de ter dinheiro. E aí, dentro da contabilidade, existem duas formas de você analisar dinheiro. Existe o que a gente chama de regime de competência e existe o que eu chamo de regime de caixa. Tá? De maneira muito resumida, porque eu preciso ser muito prático nesse vídeo, eu quero te dar algumas dicas, é o seguinte: o que é regime de competência? É de fato quando aquela entrega ela foi executada. Tá? Vou dar alguns exemplos, vamos lá. Vou dar dois exemplos, tanto para caixa quanto para competência. Vamos supor, turma, que você vai lá e você tem uma escola. Eu vou usar o meu próprio exemplo aqui de pós-graduação. A gente tem uma escola, tá? E a nossa pós-graduação, uma das nossas pós-graduações, o investimento dela é de 80 mil reais por ano. Eu vou falar 60 porque fica fácil a conta, tá? Acho que é melhor, 80 mil fica quebrado. É 60 mil reais por ano, ou seja, 5 mil reais por mês, beleza? Top. Então a pessoa vai lá, paga 5 mil reais por mês, ou ela paga 60 mil reais por ano, e ela vai ter uma pós-graduação que dura um ano. Então durante um ano ela vai ter as aulas ali e tudo mais, depois ela se forma. Fechou? Perfeito. Vamos supor que esse aluno vira para mim e fala assim: Pedro, cara, eu quero fazer tudo mais e eu quero pagar 5 mil reais por mês. Ou seja, ao longo de um ano, vai entrar 5 mil reais por mês na minha conta. Beleza? Beleza. Vamos supor que ele vira para mim, outro aluno, e fala assim: Pedro, cara, seguinte, eu não quero pagar 5 mil reais por mês, não. Eu quero pagar tudo à vista. Você me dá um desconto? Beleza, dou um desconto. Fechou. O cara vai pagar lá 55 mil reais à vista no Pix. Vai entrar hoje na minha conta. E ele vai ter a pós durante um ano, tá? O que hoje a maior parte dos empreendedores fazem? Eles misturam o cara que paga ali 5 mil por mês e o cara que paga 55 mil à vista, tá? Na teoria, o que deveria acontecer? Quando uma pessoa te paga 55 mil reais, porém, você vai entregar um produto que dura um ano, na teoria, ele te pagou 55 mil, só que você tem uma dívida com ele de 11 meses. Ou seja, as pessoas muitas vezes vão lá, pegam esses 55 mil, dá a entrada, tipo, faturei. O cara, três pessoas lá pagaram 50 mil. Nossa, faturei 150 mil. Não. Você não faturou 150 mil. Seu faturamento, por regime de competência, ele foi o quê? 15 mil reais, 16 mil reais, nesse exemplo que a gente está trazendo. Agora, entrou no caixa, entrou na conta, 150 mil. Então existe essa grande diferença. Competência, turma, é em relação à venda e entrega. Por quê? Porque por mais que você recebeu um dinheiro, você na teoria está endividado com o seu aluno, porque você tem que entregar, tá? Exemplo, vou dar um exemplo de custo. Vamos supor que tu paga um aluguel lá de R$ 1.000 por mês, beleza? Beleza. E aí dá 12 mil por ano. Você vira pro seu cara que te aluga e fala assim: meu irmão, deixa eu te falar, eu quero pagar tudo à vista, eu vou pagar 10 mil. Você topa? Porque você já ganha esse dinheiro aí de uma vez. Beleza. Aí você vai lá e sai da sua conta 10 mil reais porque você pagou o aluguel. Só que quando você for analisar o seu lucro, né, o lucro da tua empresa, você não vai colocar 10 mil no mês. Você vai colocar, em janeiro, por exemplo, 10 mil dividido por 12. Aí você vai pôr esse valor em janeiro, fevereiro até dezembro. Pedro, por que isso é relevante? Vamos lá. Então, existe o regime de competência e existe o regime de caixa. Nós, como empreendedores, nós precisamos controlar esses dois fechamentos. Todo mês aqui, né, aliás, toda semana, a gente faz 2 fechamentos, a gente faz 2 análises. A gente faz análise de competência, a gente faz análise de caixa. Por quê? Vamos lá. Então, eu pego lá as minhas entradas, as minhas receitas, ok? E aí eu vou ter uma planilha que eu vou analisar essas receitas no regime de competência e eu vou ter uma planilha que eu vou analisar essas receitas no regime de caixa. Então, no regime de competência, cara, não importa se o meu aluno ele pagou à vista, se ele parcelou na mesma quantidade de vezes que é o meu produto, se ele parcelou em mais vezes, não importa. Competência eu vou colocar de acordo com a duração desse produto, beleza? E o regime de caixa é o que entrou e saiu da conta, tá?
Quer ver um exemplo legal para quem vende produto físico? É um outro exemplo muito interessante. Quer ver um exemplo? Tu vai lá e vende, sei lá, você vende um celular de R$ 1.000. Só que aí você vai parcelar prazo pro cara. Você parcela muito normal o produto físico, você parcelar. Só que já, cara, teu produto você já entregou, concorda? Então, em relação. Aí é o contrário, olha só que interessante. No regime de competência, se você vendeu o celular de R$ 1.000, só que parcelado em 4 vezes, de 250, no regime de competência você vai estar dando entrada de R$ 1.000 lá, R$ 1.000. Só que no regime de caixa, tu não pegou 1.000. Você pegou só o quê? 250. E só entrou 250 na sua conta. E aí, por que isso é importante? Cara, olha só. Tanto que é diferente, o modelo de negócio de produto é muito diferente do modelo de negócio de serviço, de educação e tal. Por que você tem que fazer essa análise? Pedro, para que serve o regime de competência? Tá? Gente, regime de competência serve para você tomar decisões. Porque toda decisão que você como empreendedor faz, assim, ó, cara, meu negócio está lucrativo, meu negócio está gastando mais em alguma área, você vai olhar para o regime de competência. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se você vai lá e você tem um serviço, né, eu vou pegar o exemplo, você tem um serviço contábil, aí você cobra R$ 500 por mês, ou R$ 5.000 à vista, né, um ano. Se você dá a entrada, o cara fala, 10 pessoas te pagaram R$ 5.000, tá? Aí você fala, nossa, faturei 50 mil. Mano, minha empresa tá muito top, mano. Ela tá muito fera. A margem dela é altíssima, faturei 50 mil. Só que, na verdade, você não faturou 50 mil. Na verdade, você faturou, nesse exemplo que a gente está usando, né, R$ 5.000. Se você faz a análise e toma decisões baseado no regime de caixa, nesse caso, você está sendo ludibriado. Nossa, mano, eu tô faturando muito. Então tá tranquilo eu pagar tanto de aluguel, tá tranquilo eu pagar tanto de prolabore, tá tranquilo eu pagar tanto de imposto, tá tranquilo eu pagar tanto de custo variável. Mas não. E o inverso é verdadeiro. Às vezes tá muito ruim, mas não tá muito ruim. É porque você tá tendo um problema de fluxo de caixa. Então, por exemplo, você vai lá, nesse exemplo, você vende iPhone. É um exemplo. Você vende iPhone, produto. Aí você vai lá e olha para o teu regime de competência. Caraca, faturei 100 mil. Mano, top. Meu lucro líquido aqui tá 10%. Né? Paguei os impostos, paguei o custo de produto vendido, paguei folha de pagamento, parará. Minha margem de lucro tá 10%. Poxa, pro meu modelo de negócio, pra minha área, tá muito legal. Só que aí tu olha pra conta, tem 20 mil, que não dá nem para pagar os custos daquele mês. Aí você fala, fudeu, meu negócio é uma merda. Mas na verdade, seu problema tá sendo fluxo de caixa. E não, de fato, o modelo de negócio. Porque tem modelo de negócio, meu irmão, que não importa o fluxo de caixa. Ele tá dando prejuízo, tá? Então, lembrem, competência é onde a gente toma as decisões. Agora, fluxo de caixa é o que faz a gente viver, é o que faz a gente respirar. Então, por que eu tô falando isso, turma? Porque, por exemplo, hoje, turma, a gente tá falando de um Brasil que o poder de compra é baixíssimo, que a taxa de juros está 15% ao ano, ou seja, o dinheiro é muito caro. A gente está falando de um Brasil que é muito caro contratar, as despesas são muito altas, os impostos estão cada vez mais altos. O que isso faz? O que isso acarreta? Acarreta que já é difícil empreender no Brasil, financeiramente falando. Você tem que ganhar muito para o seu dinheiro render alguma coisa, né? Você tem que ganhar demais para você poder ir lá para a Europa e viver bem, assim, tipo, fazer uma viagem boa, né? Pra você comprar um iPhone, né? É muitos salários mínimos. E fora isso, turma, se antes o meu negócio já era difícil ter uma margem tal, de 5, 10%, ainda mais negócios que têm uma margem menor, agora está ainda mais difícil. E aí o que acontece? Às vezes o seu negócio não tem fluxo de caixa, então você está até vendendo, tá? Mas você está vendendo a prazo, e você tem custo, você tem que comprar de novo, você tem que repor estoque, você tem que comprar produto, aí o que você tem? Você tem que ter dinheiro na conta. Então, regime de competência, sua planilha está dando verdinho lá, você está lucrando. Mas como você não tem fluxo de caixa, você não consegue repor o estoque, você não consegue vender, por exemplo. Tá? Aí o que acontece? Muitas empresas elas vão para os empréstimos. Né? Elas vão para girar capital de giro, para girar o negócio. Porque está dando lucro. Mas aí, cara, essa despesa financeira que você tem, porque o juros está muito alto, ela come aquela margem sua que já era pequena. E aí tem muita empresa trocando dinheiro de mão. Tá entendendo? E aí isso é muito sério, isso é muito arriscado. Tá? Então, o que eu sempre falo, gente, 2026 para 2027, nós empreendedores precisamos ser muito, mas muito exigentes, mas muito criteriosos, mas muito zelosos com o nosso financeiro. Tanto no regime de competência, para você não misturar as coisas,
tanto no regime de caixa. E buscar a eficiência extrema. Turma, nosso preço, porque tá caro errar no Brasil, tá? Então, o que é eficiência? Cara, gaste tempo, por exemplo, estudando IA pra caramba para você otimizar seus processos internos. Talvez diminuir gastos que você tem com colaborador, diminuir gastos que você tem com hora extra, diminuir gastos que você tem com outras plataformas, né? Por exemplo, para gerenciar estoque, para gerenciar desperdício. Então, o que você consegue gerar eficiência? Ah, não, Pedro, antes eu precisava de 10 funcionários para fazer tal coisa. Meu irmão, se vira, nós temos que fazer acontecer com 8, tá? Ai, Pedro, mas aí empreendedor é mauzão. Meu irmão, se a gente não aprender a fazer com 8, então vai ser 0, porque não tem como. Eu vejo que muita gente é muito aloprada, é muito engraçado, é muito fácil falar quando você não quando você não vive. Por exemplo, vou dar um exemplo, é muito fácil pra gente olhar para um jogador de futebol. Ah, mas o cara ganha milhões, mano, é só correr atrás de uma bola. É muito fácil, a gente nunca esteve lá, a gente não sabe qual é a pressão que o cara tá vivendo, a gente não sabe a rotina do cara, a gente não sabe o que exige ser um atleta de alta performance. Tô dando exemplo, tá, gente? Só um exemplo bobo. Então é muito fácil para você que não é empreendedor e falar assim pro cara, falar assim, ai, mas esses empreendedor também, tá vendo? Aí agora vai demitir porque precisa ter eficiência, aí vai gerar desemprego, meu irmão. Ou a gente aprende a fazer com menos e ser eficiente, ou a gente vai fechar as portas, infelizmente, ao nosso país. Paciência. É um país onde metade da renda de um classe média baixa vai nos impostos de produto. Depois você já faz um teste aí, turma. Pega aí os produtos que você compra no dia a dia, desde, sei lá, energético, pão de queijo, até teu computador, eletrônico, teu carro, e vê o tanto que você paga de imposto. Imposto. Aí soma, quer ver um exemplo? Pega um carro. Um carro aí de seus 60 mil reais, que hoje é um carro merda, né? Vê o tanto que você, desses valores de 60 mil, quanto que vai para imposto, tá? Aí muitas vezes você não tem, normal, você não tem os 60 mil à vista, né? Aí você vai dar, sei lá, 10 mil reais de entrada, tu vai financiar 50 mil em 5 anos. Aí, no final de tudo, cara, para tu comprar um mob, você vai gastar 150 mil reais. Desses 150 mil reais, 75 mil foi de juros, e mais 30 e tantos, 40 e tantos foi de imposto. Aí o carro mesmo foi 20 mil, 15 mil, 25 mil. É o Brasil, turma. Como que faz? Não tem o que fazer. Então, é a dica que eu sempre dou. O empreendedor tem que ter muito critério para regime de competência, para regime de caixa. São 2 regimes diferentes para você gerenciar o teu negócio e te ajudar a tomar as melhores decisões. Beleza? Bota aí nos comentários o que você está fazendo, você já tem esse controle aí, que eu quero ouvir, quero comentar todo mundo aí, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!